Não se trata de uma história religiosa, nem de um sermão, nem de uma lição, nem de uma fantasia esotérica. Esta é a história de um homem que um dia foi além daquilo a que chamamos vida e voltou com respostas. Chamava-se Edgar Cayce e viu o que muitos de nós só sentimos na quietude da noite, quando tudo o que é exterior desaparece e só resta uma questão: o que acontece a seguir? Edgar Cayce não era um místico no sentido tradicional, não procurava a fama, não criou uma seita e não prometia a salvação. Era um simples americano do Kentucky, um sujeito de voz calma e olhar profundo, mas um dia aconteceu-lhe algo que mudou o seu destino e talvez mude o seu. Chamava isto entrar num estado de sono, mas aqueles que ouviam as suas previsões entendiam que era muito mais profundo. Nestes estados deixava o seu corpo não imaginariamente, não em meditação, mas verdadeiramente. O seu corpo permanecia deitado e a sua consciência dissipava-se. Ele explicou assim: primeiro ouço um som de campainha, depois uma luz e tudo desaparece. Não sinto meu corpo, não ouço o tempo, simplesmente sou. E depois veio a parte mais estranha. Não viu com os olhos, mas com mais clareza do que alguma vez viram na sua vida normal. O que ele viu exatamente? Ele disse: a alma deixa o corpo suavemente, sem dor ou medo, como se tivesse a tirar um casaco pesado. No início é invulgar, depois torna-se fácil. Lembra-se de se observar em transe, vendo a sala de cima, as pessoas à sua volta fazerem perguntas e depois tudo desapareceu. Encontrando-se num espaço invulgar, sem teto, sem chão, sem paredes, chamou-lhe esfera de luz. Não havia sons, mas sentia que sabia tudo o que precisava de saber. Os pensamentos não vinham sob a forma de palavras, mas eram compreensão instantânea. Havia outros seres, consciências, almas, presentes nesta luz. Não os conseguia nomear, mas sentiu seu reconhecimento e sabia que eles também o reconheciam. Não havia palavras, apenas sentimentos e memórias. Notou que via a alma passar por uma espécie de revisão. Não um julgamento ou castigo, mas uma memória, como um filme. E neste filme sente-se não só a si próprio, mas todos aqueles que já tocou com uma palavra, uma ação ou um silêncio. Depois vem a compreensão de quem realmente é. Este é apenas o início, e se está a ler isto, significa que está pronto para aprender mais. Após uma das suas experiências extracorpóreas, Edgar Cayce não conseguiu recuperar os sentidos de imediato. Disse que se sentiu a despertar não de um sonho, mas de uma outra realidade, mais clara e profunda que a nossa. Parecia que estava a regressar não ao mundo, mas apenas a uma casca e limitação. Repetia frequentemente: a vida real não está aqui, somos apenas hóspedes, andarilhos e estudantes. Este pensamento não era apenas uma bela metáfora, pois durante os seus estados de transe, não se limitava a abandonar o corpo. Via o que nos esperava a seguir. Descreveu mundos semelhantes a cidades de luz, com níveis e camadas. Alguns deles eram calmos, como um lago tranquilo ao entardecer. Outros fervilhavam, como um fluxo contínuo de mudanças. Cada alma terminava onde devia estar. De acordo com as vibrações, a alma pertence à sua luz interior. Não se vai para o céu nem para o inferno, apenas se encontra onde sempre esteve, sem máscara e sem nome. Cayce disse honestamente que a alma não transporta ações, mas a sua essência. Não atos externos, mas intenções. Se uma pessoa vive na mentira, sente-a como um fardo, e se vive no amor, como a facilidade da fuga. O mais importante é que esta não seja uma sentença, mas um convite ao desenvolvimento, à consciência e ao retorno. Contou como viu almas que escolheram regressar para renascer, para experimentar dor, alegria, medo, fé, não por coação, mas por um chamamento interior. Um desejo de se tornarem melhores, mais profundas e mais brilhantes. Após deixar o corpo, Edgar observou a alma a preparar-se para encarnar. Não era como um filme, mas antes como uma sinfonia. Um enorme fluxo de energia, luz e significado fundindo-se em ponto único, criando o ser humano. Ele compreendeu que não somos acidentes. Nenhum de nós é um erro. Somos uma escolha. Viemos aqui porque há algo dentro de nós que só pode ser revelado na Terra. É aqui que começa o mais importante. Não havia drama ostensivo nessas revelações. Cayce não obrigava as pessoas a acreditar, convocava-as a recordar. As pessoas ouviam não com os ouvidos, mas com o coração, porque ele não ensinava, mas recordava. Por vezes, depois dessas experiências, chorava, não de medo, mas da sensação de contato com algo tão real que torna a nossa vida significativa. Parecia um sonho. E ele reconheceu que o mais difícil ainda estava para vir. O mais difícil não era a partida em si, mas o regresso e viver como se não soubesse de nada, embora na verdade compreendesse tudo. Ele disse: se as pessoas se lembrassem de quem realmente são, já não teriam medo de partir, porque a morte não é um fim, mas o início de uma fase completamente diferente, muito mais real do que esta.
Agora a questão é, quer saber o que ele viu a seguir? Certa vez, durante um dos seus transes profundos, Edgar Cayce viu não só a vida após a morte, mas o próprio momento de transição em que a alma abandona o corpo. Descreveu-o não como um movimento repentino ou uma pausa, mas como uma libertação, como se tivesse prendido a respiração durante muito tempo e finalmente expirado. Nesse momento, tudo muda. Já não está no corpo, mas continua a existir. Está consciente de si mesmo, sente e percebe o mundo com muito mais clareza, sem distorção e dor. Ele disse: no início, vê-se a si próprio, o seu corpo, as pessoas que o rodeiam, e tudo isso parece de alguma forma distante, estranho, como se já não lhe pertencesse. Por isso, é como se a luz o chamasse, mas não é uma luz ofuscante, mas uma luz quente e suave, não cega, mas acena com a sua calma. Edgar dizia que a alma não é recebida por anjos ou parentes, mas por criaturas informes que não podem ser descritas por palavras, mas cuja presença é sentida como amor que não requer provas. Simplesmente é. É um estado de reconhecimento, como se estivesse a regressar a um lugar onde sempre esteve, mas simplesmente se esqueceu. Cayce realçou que esta é uma experiência extraordinária, que muda radicalmente a ideia de vida e de morte. O principal não é apenas o encontro, mas um momento de verdade, disse Edgar. Não há condenação nem punição. Vê toda a sua vida, como se estivesse na palma da sua mão, mas não os acontecimentos, mas os sentimentos que viveu. O que aqueles que o rodeiam sentiram, tudo o que já enviou para o exterior regressa. Isto ajuda a compreender. Se magoou alguém, vive-o não como um castigo, mas como uma lição, como uma consciência do que outra pessoa viveu. Se amou, voltará a sentir esse amor, só que mais forte e puro, não distorcido por palavras. Ele disse: não é Deus quem pergunta quem eras, mas tu próprio, sem medos e desculpas, respondes a ti mesmo. Será que me tornei quem eu queria ser? Por vezes notava. As almas têm medo de ir mais longe, agarram-se ao mundo, aos entes queridos, a assuntos inacabados, e ficam presas numa certa zona intermédia, uma luz cinzenta. Não há medo, mas também não há paz, como no corredor sem portas, até que se decida avançar ou voltar para trás. Depois, aconteceu algo ainda mais surpreendente. Falou de fases e lugares para onde a alma vai, não com base na riqueza ou na posição, mas na luz que acumulou, pureza de intenção e a capacidade de amar mesmo quando dói. Cada um desses estados não é um local, mas uma vibração, um estado de ser. Não se sobe, lembra-se de quem se é, e através disso torna-se você mesmo, explicou Cayce. Nesses momentos a sua voz era especialmente baixa, como se quisesse partilhar as coisas mais importantes com franqueza. Dizer algo que era melhor não dizer, mas fê-lo na mesma. Edgar disse que existe um silêncio para além destes níveis, mas não é vazio. É como o sopro do universo. Não há formas, nem nomes, nem memórias de quem foste. Existe apenas essência. Apenas a alma na sua luz original. Cayce admitiu que é difícil expressar isto por palavras. É como regressar à fonte de toda a vida, a um lugar onde você e Deus não estão separados, mas um só. Para atingir este estado é preciso aprender a destralhar. E isso nem sempre é fácil. Mesmo após a morte, a pessoa agarra-se às mágoas, aos desejos e à sua autoimagem. Cada um destes fardos é como um peso que impede a alma de se erguer. Edgar observou como algumas almas deambulavam por não conseguirem perdoar-se a si próprias nem aos outros. E algumas tinham medo de serem esquecidas, como se as suas vidas não tivessem qualquer sentido. Surgiram então as entidades auxiliares, que não salvaram, mas apenas lembraram. És mais do que pensas e não estás sozinho. Por vezes, disse Cayce, as almas veem as futuras encarnações não como um castigo, mas como uma oportunidade. Não imediatamente, mas apenas como aquilo que conseguem aceitar. Com este conhecimento surge uma escolha: regressar ou ficar. E eis o surpreendente. Muitas almas querem regressar, apesar de todo o sofrimento da vida terrena. Ali, do outro lado, de repente percebem que a vida não é uma tortura, mas uma hipótese, uma oportunidade de amar, crescer e recordar. A alma não regressa para sofrer. Voltou a ser ele próprio, disse o que viu. As almas escolhem as suas vidas futuras, escolhem os seus pais, o seu país, o seu tempo,
até as suas provações, mas não o fazem como vítimas, mas como criadores, demonstrando fé em si mesmos. Esta foi a maior descoberta de Casey. Não somos acidentais. A nossa dor não é acidental. Os nossos encontros não são acidentais. Tudo o que nos acontece reflete o que trouxemos, o que queríamos vivenciar, o que decidimos recordar. Você não é apenas um corpo em busca de sentido, mas um sentido que chegou ao corpo. Por vezes falava por enigmas, como se não pudesse revelar tudo, como se soubesse que nem todos estavam prontos para isso. Mas havia algo nestas palavras que tocava o coração. Por exemplo, a verdade não está no que acontece após a morte, mas no que se faz enquanto se vive. Ou não existe morte, existe apenas uma mudança de quarto. O mais difícil é não morrer, o mais difícil é permanecermos nós próprios. Depois, teve a sensação de que via não só a vida após a morte, mas também um mapa da alma, com estradas, encruzilhadas, lugares onde nos esquecemos de nós próprios e aqueles onde finalmente nos lembramos. Casey disse um dia: a maior dor da alma não é a perda do corpo, mas o esquecimento da própria natureza. Afirmava que a maioria das pessoas vive como se tivesse um sonho, porque tem medo do que vai ver ao acordar. Mas acordar é o verdadeiro significado da encarnação. Durante um dos seus transes, descreveu uma cena que ainda causa arrepios a quem a ouve. Ele disse ter visto a alma de um homem que acabara de abandonar o corpo, parada à sua frente. Não era um ser, mas uma espécie de campo de consciência. Não um juiz ou um rosto, mas simplesmente uma entidade. Estás a olhar fixamente para ti, disse ele. Não aquele que eras, mas aquele que poderia ser. Existe uma distância entre as duas versões. E tudo o que já vivenciou na vida, dor, medo, solidão, é a sua resistência ao seu verdadeiro eu. Afirmava que a alma vê tudo ao mesmo tempo, cada ação, cada pensamento, mas o principal não é o que se faz, mas sim de onde veio, o medo ou o amor. O mundo do outro lado é um espelho, e ele faz apenas uma pergunta: viveu de coração aberto? Apesar de muitos o chamarem de profeta, Edgar sempre rejeitou isso. Eu não sou um profeta, dizia ele. Apenas me lembro de um pouco mais, e portanto devo partilhar. Não se interessava por dogmas e seitas religiosas. Dizia simplesmente: sê a luz, mesmo que haja escuridão em redor. Numa das suas notas, descreveu um caso invulgar, quando trabalhou com uma mulher cujo marido tinha morrido subitamente. Ela estava em desespero. Casey fechou os olhos, entrou em transe e, de repente, disse: ele não se foi embora. Está perto. Está a observar e a pedir. Não fiques triste. Não te escondas da vida. Ele enfatizou: não morri. Apenas avancei um pouco. Após esta conversa, a mulher chorou não de dor, mas pela sensação de ter sido ouvida, de que havia algo maior por perto do que poderia imaginar. Casey afirmou: a alma nunca se perde, mesmo que partamos por medo. Continuamos confusos, mas a luz encontra invariavelmente a sua centelha porque cada pessoa vem a este mundo não por acaso, mas para satisfazer um pedido antigo. Edgar descreveu ainda o chamado corredor intermédio, um estado entre vidas onde a alma se purifica, abandonando o que não conseguiu compreender e toma a decisão de seguir em frente ou regressar. Esta escolha não é castigo, é confiança. O universo não condena, oferece, e a alma concorda porque sente que o caminho ainda não está completo. Num dos últimos transes, Casey disse: viu uma alma regressar à luz, e chorou não de dor, mas ao perceber o quanto se subestimou na vida e o quão profundamente foi amada durante todo esse tempo. Edgar Casey disse que depois de sair de um transe, costumava ficar em longos silêncios, não porque não soubesse o que dizer, mas porque as palavras pareciam demasiado limitadas para o que tinha visto. Algumas coisas, admitiu, só podiam ser transmitidas através do silêncio, apenas aqueles que se lembravam profundamente. Certa vez, disse uma frase invulgar: não precisas de ser perfeito, precisas de ser real. E estas palavras captaram a essência das suas experiências. Na sua opinião, não existem escalas ou medidores com cadernos para além da morte. Existe apenas você, sem máscaras, medos e proteção. E a pergunta mais importante que será feita é: tornou-se você mesmo? Dizia que as almas regressam muitas vezes ao corpo não por castigo, mas por amor, porque desejam completar algo importante, compreender, perdoar, amar.
Cada dificuldade ou dor na vida não é um castigo, mas um lembrete de que se afastou de si mesmo e que está na hora de regressar. Cassie deixou milhares de bilhetes, mas o principal não estava neles. O mais importante era a atitude com que vivia. Acreditava que tudo o que nos acontece faz parte de um grande despertar e todos, mesmo os mais perdidos, mais cedo ou mais tarde, ouvirão esse chamamento, não de fora, mas de dentro. Costumava dizer: não acredites em mim, pergunta a ti mesmo. Fecha os olhos, ouve, onde terminam os pensamentos e começa a memória de quem és. Talvez seja por isso que está a ler ou a ouvir estas palavras agora. Porque algures lá no fundo já sabe, algures na sua alma, existe uma música a que Cassie chamou a voz da alma. Afirmava que cada um de nós tem um convite, um momento em que a realidade começa a quebrar e a luz irrompe por ela. Tudo o que nos é exigido não é fugir, mas parar e dizer: eu ouço. Se leu até aqui, talvez este seja o seu momento. Não é uma coincidência, é um sinal de que já vai para casa. Se ao ler estas linhas sentiu algo interior, mesmo que quase imperceptível, não o deixe sem resposta. Escreva nos comentários se ouviu este apelo ou deixe apenas uma marca. Coração.silêncio. Estou aqui para que aqueles que vão mais longe saibam que não estão sozinhos. Se quiser continuar neste caminho, deixe um like. Não é apenas um botão, mas um sinal silencioso, mas sincero, como um eco da sua alma, finalmente ouvido por alguém. Partilhe este vídeo com alguém que também pode ter esquecido e que agora está pronto para recordar. Vemo-nos lá, onde as palavras terminam e o presente começa.